Irmãos e amigos queridos, vocês não imaginam o privilégio, a honra e a vontade que eu estou de pregar. Irmãos, hoje são 40 dias de Covid, portanto, a partir do 14º dia eu não transmito para ninguém. E Elaine está no 43º dia, num andar que não tem Covid, então, portanto, Elaine também não transmite para ninguém, eu não estou indo no hospital, no local que tenha, e por isso que eu estou aqui na igreja, viu, irmãos? Com toda a responsabilidade de quem sabe o que é a doença. Então, queridos, vamos abrir a Escritura no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, os versos de 24 a 30. Mateus, capítulo 13, os versos de 24 a 30, e eu estou lendo nas letrinhas miúdas da fonte 11. Que trem bom demais da conta. Diz assim a Escritura. A igreja, por favor, assentada como está, acompanhe. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Oremos. Amado Deus, o diácono acabou de orar que pelo Teu Espírito é que entendemos a Escritura. Senhor nosso Deus, nós somos privilegiados. O primeiro culto depois da reabertura, nós estamos aqui. O dia iniciando e nós começamos o primeiro dia da semana na presença do Senhor. Senhor, como nós somos afortunados. E gostaríamos muito, então, que o Senhor completasse essa coisa bendita em nós, nos dando não só o entendimento, não só a alegria de estarmos na Tua igreja para recebermos o pão nosso de cada dia, como também de sairmos daqui desafiados e exortados. Nos ajuda, Senhor, a compreender, aplicar e a viver o Teu santo texto. Nós oramos rogando a Tua bênção sobre aqueles que estão enfermos, sobre aqueles que estão enlutados, sobre aqueles, ó Deus, que carecem do consolo do Senhor. Tu és o nosso bem maior, e é no nome de Cristo, o poderoso Senhor que venceu o mundo, que nós oramos. Amém. Irmãos queridos, puxa vida, imaginem um castelo muito lindo. Esse castelo é o templo. E nós vamos chegando perto desse castelo tão lindo, existe uma noiva lá na janela. E nós olhamos para aquela noiva, como ela é linda. Mas à medida que nós vamos chegando mais perto, mais perto, mais perto, mais perto, ela já não é tão linda mais. Quanto mais nós vamos chegando mais perto, mais perto, mais perto, essa noiva tem um vestido que nós enxergávamos de longe, pensando assim, branquinho, lindo, perfeito, mas caiu um canapé daquele com molho de tomate e foi escorrendo no vestido dela. A maquiagem, quando você vai chegando perto, ela está toda borrada, aquele negócio esquisito, sabe? Quando ela dá um sorriso para você, não são aqueles dentes
Não? E aí você dá uma olhada no cabelo, também não é aquilo. E pior, quando você chega bem perto, o cheiro também não é lá essas coisas. Por favor, os crentes mais antigos, por favor, os crentes mais novos, você, meu irmão, já se decepcionou porque acreditava que na igreja só tinha gente perfeita? Você alimenta lá no mais íntimo do seu ser, muitas vezes sem se dar conta disso, que aqui só tem gente top. Só tem gente aqui. Irmãos, nós precisamos hoje colocarmos um basta nisso. Temos vivido uma utopia que não faz bem e pode nos fazer sumir daqui para nunca mais congregar. Se você alimentar a mentira de que a igreja aqui é perfeita. A oração do diácono disse isso. Senhor, nos ajuda a sermos libertos para o dia da glorificação. Só lá, meus irmãos, só lá. Enquanto a igreja estiver aqui, é a igreja militante, feiosa, cheia de defeitos, não cheira bem, fala demais, mas de uma forma misteriosa. Cristo disse assim: eu quero você, e nada poderá te separar do meu amor. O Senhor Jesus comprou exatamente aquilo que ele sabia que estava comprando com o seu precioso sangue. Eu só te pergunto assim, lá no mais íntimo, você compraria você mesmo? Você pagaria a sua vida para comprar a sua vida? É verdade, então, irmãos, que nós alimentamos essa coisa de uma igreja virtuosa, mas, por favor, continuemos alimentando, não aqui. Aqui nós teremos lampejos do céu, lampejos apenas. Não acredite que você vai viver plenamente o céu aqui, porque se nós acreditarmos que aqui nós somos os mais infelizes de todos os homens, não é aqui. Nós estamos peregrinando para chegar lá. Irmãos, o assunto é grave, é solene. E, queridos, a forma como se interpreta a Escritura dita quem eu sou. Por favor, irmãos, a forma como se interpreta a Escritura diz quem eu sou, hein? Caro ouvinte, a IPB tem uma visão de reino. Irmãos, nós acreditamos que temos irmãos salvos nas igrejas que confessam sola Escritura, solo Christus, sola fide, sola gratia e soli Deo glória. Nós acreditamos que temos irmãos espalhados por todos os povos, tribos e nações. Por favor, pensem nisso. Eu não posso ser presbiteriano por comodidade. Eu tenho que ser presbiteriano porque eu creio que a melhor forma interpretativa, bíblica e sistemática está aqui. Se não por questão de honestidade, eu tenho que ir para a igreja que melhor o faz. É verdade. Então, quando pedirem a razão da fé que há em ti, também por estar firme para testemunhar, você há de dizer assim: as Escrituras falam sobre isso, isso. Se você não sabe, diga, não sei, vou estudar. Jamais diga, eu acho que. Você não tem esse direito, como servo do Senhor Jesus, de achar nada. Ou você vai dizer as Escrituras dizem, ou você vai ser honesto e dizer assim, eu não sei e eu vou estudar, porque a axiologia tem levado muita gente para precipício. A nossa riqueza desta feita são os símbolos de fé. Nós temos uma âncora, irmãos, nós temos uma herança tremenda. Tudo que nós precisamos dos pontos crassos da fé estão escritos. Nós temos que nos valer, aproveitar da mais moderna e precisa confissão de fé, a última delas, a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e Breve. E aí, irmãos, sobre essa igreja, a Confissão de Fé no capítulo 25 diz assim:
A igreja é católica ou universal, que é invisível, consta do número total de eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Então, irmãos, nós não cremos que é denominação. Não cremos que é uma sarça verde pegando fogo. Não, irmãos. Nós cremos que de todas as tribos o Senhor tem gente comprada e nós vamos nos surpreender com isso. Nós cremos então, irmãos, também no capítulo 2, no parágrafo 2 do capítulo 25, quando diz assim: a igreja visível também é católica universal sob o Evangelho, não sendo restrita a uma nação, como antes sob a lei. Consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com os seus filhos. Irmãos, os filhos dos crentes, até que me prove o contrário, são crentes, herdeiros de todas as promessas, irmãos. Quando nasce aqui um Luquinha, nasceu um herdeiro das promessas, e é por isso que o apóstolo Pedro diz assim: porque para vós, para os vossos filhos e para todos quantos o Senhor ainda chamar, é a herança bendita de Deus. Então, irmãos, a verdadeira religião, juntamente com os seus filhos, é o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade de salvação. O que é isso, irmãos? Nós cremos que, ordinariamente, todo aquele que foi salvo para fazer parte de um hall de uma igreja visível. Ele está arrolado numa igreja. Pastor, mas e o caso tal? Irmãos, eu não prego desse púlpito o extraordinário. Eu prego aquilo que a Escritura diz. O extraordinário é por conta do Senhor Deus, porque Ele é soberano para fazer o que quiser, na hora que quiser e como quiser. Mas, ordinariamente, quem é salvo faz parte de uma igreja. Portanto, o movimento desigrejado é uma cilada de Satanás que tem levado muitos para o inferno, que acham, mas não são. Parágrafo 3º. A esta igreja católica visível, Cristo deu o ministério, os oráculos e as ordenanças de Deus para congregamento e aperfeiçoamento dos santos nessa vida até o fim do mundo, e pela sua própria presença e pelo seu Espírito os torna eficazes para esse fim, segundo a sua promessa. A igreja é o local aonde os meios de graça são possíveis. A igreja é, portanto, o meio para os meios de graça. O presbítero Ricardo tem batido muito nisso. Irmãos, que saudade da congregação dos santos. É aqui, irmãos, aonde está o maior de todos os sacramentos. O maior meio de graça. Praedicatio verbi, Luiz Berkoff bate nisso, que o primeiro, o único dos quais todos os mais descendem, é a pregação da palavra. É por causa da pregação da palavra que você tem batismo. É por causa da pregação da palavra que você tem pública profissão de fé. E é por causa da pregação da palavra que nós ceamos com o Senhor. Fora da igreja, não há batismo, não há santa ceia, não há possibilidade ordinária de salvação. É aqui, na congregação dos santos, que o Senhor alimenta o seu povo, e segundo o Salmo 133, é aqui que o Senhor decreta a sua bênção para sempre, aonde estão unidos os irmãos em koinonia, em congregação. Parágrafo 4º. Esta igreja católica tem sido ora mais, ora menos visível. As igrejas particulares que são membros dela são mais ou menos puras, conforme neles, com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado é o Evangelho, administradas as ordenanças e celebrado o culto público. Então, irmãos, existem igrejas mais puras, e eu desejo fazer parte da igreja mais pura. Irmãos, quando eu vejo meus netos, não tem como pagar aquilo não, aquele é trembão demais da conta mesmo. O que eu posso querer para os meus filhos, para os meus netos, para os meus amigos? Que eles congreguem numa igreja pura, irmãos, porque nós estamos tratando apenas de
vida eterna. Só isso. Só isso. Então, o que eu quero de melhor para as pessoas que eu amo? Que elas estejam numa igreja pura, porque isso significa bênção, paz, prosperidade, proteção. E aqui nós chegamos ao ponto a ser tratado nesse sermão. Irmãos, nessa igreja existem inimigos para sempre e até o fim. Você acredita nisso? Parágrafo 5º. As igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm degenerado ao ponto de não serem mais igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a igreja uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo. Irmãos, mesmo as igrejas mais puras, todas elas estão sujeitas ao erro, irmãos. Então, queridos, quando nós batemos no peito, sou presbiteriano. Cuidado, hein? Baixa a bola. Humildade, hein? Porque, irmãos, nós enxergamos o erro dos outros, mas não enxergamos os nossos. E não tenham dúvida que em alguma coisa nós não estejamos lá 100% corretos. Então, por favor, você é membro aqui, não é? A igreja são pedras vivas. E quando nós dizemos que a igreja é imperfeita, é porque você está aqui dentro. Não cobre dos outros o que você não é. Esposa, não cobre do seu marido perfeição, porque você não é perfeita. E vice-versa. Por favor, hein? Há quem fale mal da igreja como só havendo pecadores nesse local. Parabéns, viu? Acertou. Tentando denegrir a igreja, se acertou lá no ângulo. Só tem pecadores aqui. Mas os pecadores que estão aqui, quando as Escrituras dizem que todos pecaram e carecem da glória de Deus, os que estão aqui são aqueles que estão sendo tratados pelos meios de graça, estão sendo transformados paulatinamente na imagem de Cristo. Os que estão lá fora, pecadores, não têm o antídoto inoculado no seu ser e não estão nem aí para serem transformados. Irmãos, eu gosto demais, mas gosto muito, de vez em quando dá um tilt, uma confusão na cabeça de um crente, né? E a pessoa entra em conflito com ela. E de vez em quando alguém me procura, Zé, e diz assim: pastor, como é que eu sei que eu sou predestinado? Isso é delicioso, irmãos. A primeira coisa é o seguinte: quem não é, não se preocupa em ser. Está nem aí para ser. Então, quando te surge uma dúvida, será que eu sou crente mesmo? Se você não fosse, você não estaria nem aí para ser. A máxima puritana é: verificai se realmente estás na fé. Quando o crente começa a procurar os seus pecados a serem acertados, é porque é crente. Se não fosse, estou nem aí. E ao chegarmos então a esse divisor de águas, crentes de dentro e não crentes de dentro, irmãos, existem na igreja crentes e não crentes dentro. Pessoas que entraram aqui sendo igreja e pessoas que erram aqui sendo do mal. Isso vai ser duro, viu, irmãos? Mas, por favor, avalie-se. Hoje, meu irmão, vá para casa e avalie-se, tendo pavor de ser um inimigo do corpo de Cristo, porque haverá sempre inimigos dentro da igreja. Eu vou repetir pela terceira vez agora: haverá sempre inimigos dentro da igreja. Em primeiro lugar, semeando o que não presta. Versos 25 até 28a. Mateus, capítulo 13, versos de 25 a 28, diz assim: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso.
O inimigo fez isso. Irmãos, parábola é uma pequena narrativa usada para transmitir ensinamentos quanto ao reino de Deus. O que é uma parábola? Parábola é uma pequena narrativa com o objetivo de trazer ensinos sobre o reino de Deus. Então, se alguém te perguntar, parábola é uma pequena narrativa que traz ensinamentos sobre o reino de Deus. Sempre vai ser isso aqui. E aquelas mais famosas são as que o Senhor Jesus usa como histórias com elementos paralelos à cultura daquele tempo para trazer luz, clarificar ainda mais os seus ensinos. As parábolas são bênção, irmãos, e como eu gosto das ilustrações. As parábolas são, portanto, palavra de Deus recebidas como bússola, e essas nos mostram o verdadeiro caminho. Veja, verso de número 24, você pode ler comigo, por favor? Vamos juntos? Outra parábola lhes propôs. Parábola é uma pequena narrativa que traz ensinamentos sobre o reino de Deus. E aí o Senhor Jesus começa. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. A igreja está sempre a semear, irmãos. Sempre. Você tem semeado, meu irmão? Você tem semeado? Tempos de pandemia são uma bênção. Tem gente sedenta de ouvir sobre o perdão de pecados e salvação. Isso é evangelho, viu? Prosperidade, você vai no centro de Macumba, tem prosperidade lá, tá? Mas se você quiser falar de perdão de pecados, transformação e vida eterna, existe um único caminho, Jesus Cristo e Evangelho, tá? Muito bom. Então, irmãos, em tempos de pandemia, você tem semeado? Irmãos, minha nora senta 3 vezes por semana e faz ligações aleatórias. Pega o número de celular e liga. E aqui, você já ouviu falar de Jesus Cristo? Ah, pastor, não tem jeito de fazer evangelismo. Não, não tem? O presbítero Ricardo encerrou mais uma turma de catecúmenos. Vocês sabem quantos, irmãos? Sabem? 23. Então, irmãos, existem pessoas sedentas pela semeadura. Esse é o tempo, irmãos. Esse é o tempo. Ah, como seria bom que apenas a palavra, então, fosse pregada nesse tempo de semeadura, né? Você faz ideia do quanto é difícil para uma igreja ser fiel pregando só a palavra, irmãos? Irmãos, nós temos cacuete. A gente vai desviando para o lado. Você faz o quanto nós temos que ser exigentes e vigilantes como pregadores para pregar só a palavra? Só a palavra? Nossa! Você tem orado pelos seus líderes para que sejam fiéis e dado graças porque você está numa igreja preocupada com sola Escritura e não em te agradar? Irmãos, a vaidade do pregador é um negócio terrível. De vez em quando você vê um texto duro assim, você diz assim: ah, mas esse aqui, Senhor. Aí o Espírito vem com aquela voz doce e gentil: você vai pregar o que você quer ou o que eu estou mandando? Muito bem, irmãos. Não seja romântico, meu irmão, para que não se machuque. O verso diz assim, 26 a 28. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, pois, vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu. Quem fez isso, irmãos? O inimigo fez isso. Meu irmão, líder da igreja, ainda que você só semeie o que é correto, vai aparecer aquele indivíduo que está alimentando-se do fulano da internet. Irmãos, isso é assim, sabe o que é desmotivador? O que mata a gente? É você esmerar com tudo que você pode para dar coisa maçuda, fiel. Aí aparece um gaiato na igreja e fala assim: pastor, eu aprendi isso lá na internet. É exatamente o contrário do que as Escrituras dizem. Pastor, eu estou lendo o livro do fulano de tal.
Por exemplo, Benihim. Parabéns. Vocês sabem o quanto isso dói, irmãos? Dono da terra. O senhor só não semeou a palavra boa? Como é que aparece um negócio desse aqui na igreja? Aparece, irmãos. E vai continuar aparecendo. Haverá gente na igreja que desprezará a sã doutrina, os símbolos de fé, preferindo comer carniça evangélica. E o líder se entristecerá. O que eu posso fazer? Quando eu servia no exército, irmãos, meu comandante me chamou e falou assim: Casteludo, você tem uma vontade de abrir a cabeça do sujeito e botar lá dentro? Tenho, comandante. Mas infelizmente você não pode. Irmãos, disseram ao reverendo Francisco Leonardo Scalvischi sobre a qualidade dos pastores que estavam saindo do Seminário Presbiteriano do Norte, sendo ele o reitor. Aí ele disse assim: irmãos, eu lamento muito a qualidade dos candidatos que a igreja tem mandado para cá e que tem mantido a sua piedade pífia aqui dentro. Então, depende do líder, agora o quanto depende da igreja absorver sã doutrina. Irmãos, por favor, o quanto você tem aproveitado do que a igreja tem disponibilizado? Tivemos uma excelente palestra sobre criação de filhos. E você sabe o que me dói mais, irmãos? Estou passando ali na frente. Tem os devocionários, ou os devocionais. Se nós fizermos um levantamento, existem famílias na igreja que até hoje não pegaram o seu devocional. E o conselho da igreja disponibiliza gratuitamente um devocional para que as famílias façam um culto doméstico. Eu gostaria que você me mostrasse um casal que faz culto doméstico junto, que se separou. E aí, nós chegamos como liderança e falamos assim: escuta, você precisa fazer culto doméstico. Você vai alimentar só domingo? Você come durante a semana só domingo? Ah, não, pastor, eu preciso fazer 3 refeições no mínimo diárias. E você vem falar para mim que espiritualmente você vai se manter servo de Deus, sem meditar nas Sagradas Escrituras todos os dias, e aí você vai dizer para mim que a sua família vai ficar de pé, sem meditar junta nas Sagradas Escrituras todos os dias? E você que é líder dessa igreja, tem coragem de não fazer o seu culto doméstico todos os dias com a sua família? Bom, irmãos, verso de número 28b. Quem fez isso, irmãos? Um inimigo fez isso. Um inimigo semeou algo dentro da igreja como maledicência, como maldade, como impureza. Meu irmão, o que você tem semeado para a sua igreja? Ok. Irmãos, ontem, falando com o meu genro, ele dizendo a respeito de um escândalo que aconteceu, eu disse para ele o seguinte: filho, as Escrituras nos garantem que Deus há de trazer luz sobre todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam ruins. O que você está semeando para a sua igreja? Porque você semeia falando demais, e você semeia nas escondidas. Porque aquilo que você fez às escondidas, Deus vai trazer a luz para tratar, irmão. Deus não pode passar a mão na cabeça de ninguém. E Lucas 17:1, lendo também, já em Mateus 18, como lemos, disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Irmãos, vocês estão vendo a gravidade do que a Bíblia está dizendo? É melhor você amarrar uma pedra de moinho de 2,5 toneladas ao pescoço, se jogar no mais profundo do mar, do que trazer escândalo para a igreja. Irmãos, eu tenho orado várias vezes que Deus me mate antes que eu traga escândalo para a amada IPP e a amada IPB. Tenha a hombridade também de orar assim. Senhor, me mate antes que eu traga escândalo para a igreja. Me mate, Senhor, porque é melhor
para mim e para a igreja. Sabe, irmãos, essa semana eu estive levando Santa Ceia para o seu Jaime. Trem bom demais da conta. E aí o seu Jaime ora desse jeito: Senhor, se o amanhã me pertencer, que seja para glorificar o teu nome. Essa é a nossa oração, irmãos. Só lhe deu glória. Em tudo quanto façamos, que seja para a glorificação do nome de Deus. E aí, Senhor, se não for para glorificar o teu nome, eu quero ser homem para pedir para que o Senhor me tire, para que eu não viva para fazer o contrário, escandalizar o teu nome, porque a minha missão confessional e biblicamente é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É para isso que eu nasci. Eu não tenho conflitos existenciais. Para que eu estou aqui? A doutrina bíblica, que é mais do que sentimento, diz assim: eu nasci para glorificar, adorar, exaltar o meu Deus e ter uma relação ultra prazerosa com Ele. Então, irmãos, haverá inimigos na igreja. Em segundo e último lugar, nós teremos que conviver com isso até o fim. Nosso Deus! Haverá inimigos na igreja e nós teremos que conviver com isso até o fim. Vamos ler juntos 28b até o verso de número 30? Vamos lá? Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Queridos, o joio, Joel Bick, comentando esse texto, é uma erva daninha que não presta, prejudica. Então, como nós gostaríamos de voar na garganta de quem prejudica a igreja e jogar lá fora, sabe, irmãos? Nossa, mas que vontade. Mas, no verso de número 25, o Senhor disse que... 13 e 25. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O reino dos céus é a igreja. A igreja é o lugar que sempre haverá inimigos crescendo junto. Irmãos, vamos deixar de ser utópicos. Sabe aquele sujeito que fica voando com pensamento de Poliana? Terriza. Colégio apostólico, 12. Só 12, hein? Aqui nós temos 350. 12. Tinha um filho de Satanás no meio. E é por isso que o apóstolo João diz assim: eles estavam conosco, comiam conosco, mas nunca foram dos nossos. O sujeito ora, o sujeito toma a Santa Ceia, mas nunca foi. Irmãos, não é correto arrancar, disciplinar, botar para fora quem não tem comportamento condizente, não produz bom fruto. Não é isso que a Escritura está dizendo, viu, irmãos? Não é isso que a igreja está dizendo, hein? Ou as Escrituras estão dizendo. Manter pecado no seio da igreja é trazer maldição, a quem que o diga. Então não é isso que a igreja está ouvindo agora. Afirma-se que não se deve ter pressa de condenar ninguém. Porque, voltando à tônica, irmãos, todos são pecadores aqui dentro, sendo aperfeiçoados. Então, queridos irmãos, Deus tenha misericórdia, paciência e amor. E aí Ele nos chama para ter a mesma paciência, misericórdia e amor que Ele nos deu. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiramente a eles, porque esta é a lei e os profetas. Irmãos, alguns pecados nunca virão à baila na igreja, porque foram tratados no gabinete. Chega para o teu irmão, conversa com ele, está resolvido, você nunca mais vai errar, meu irmão. Não, pastor, a partir de hoje eu quero uma vida nova. Vá e não peques mais. Mas se já é a segunda vez, é contumaz, meu irmão, você precisa ser exemplo. Você não pode continuar assim. Meus irmãos, erro é erro.
Quem me conhece sabe que eu jamais esconderia um erro do meu pai, ou de um filho, ou de quem quer que seja. Porque se a igreja fizer isso, é maldição para a igreja e para quem está errando. Queridos, se for uma vida de quedas, de levantares, de erros repetitivos, eu devo ter a mesma paciência que Deus com as minhas faltas contumazes. Enfim, verso de número 30, deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Irmãos, nós conviveremos com a igreja, tendo no seio dela inimigos. Nós conviveremos. A igreja militante não é perfeita já, pelo contrário. Nesse texto nós vemos que haverá inimigos aqui até a igreja ser triunfante. Mas eu gostaria de te mostrar uma sutileza do texto. Quem são arrancados primeiros? Lá no dia do julgamento? Os inimigos. O joio. A igreja verá os inimigos sendo arrancados, amarrados juntos e lançados no fogo eterno. A igreja verá. A igreja verá que Deus honra a quem honra. A igreja verá. Os salvos perseverarão sendo transformados de glória em glória. Os joios serão separados para serem queimados e a igreja ver que valeu a pena lutar contra eles. Irmão, qual tem sido a sua transformação nos últimos dias à imagem de Cristo? Pastor, como é que eu sei que eu não sou joio? O quanto você tem sido transformado em Cristo nesses últimos tempos. Irmãos, eu quero concluir. Haverá sempre inimigos dentro da igreja. Mas você será inimigo da igreja? Tudo bem. Sempre vai ter inimigo aqui dentro. Mas você o que é da igreja? Você é igreja? Você tem amado os seus irmãos? Você tem sido companheiro dos líderes na glorificação do nome de Deus? Quem é você hoje? A questão não é o geral, mas é o específico. Haverá sempre inimigos. Muito bem. Meu irmão, agora é você, com Deus. Quem é você para com a igreja? Eu sou um abençoador do Evangelho, eu sou um abençoador dos meus irmãos, ou você tem sido um instrumento para lançar aqueles dardos, sabe, para trazer confusão? Quem é você? Pastor, como é que eu sei? Não combinei não, com o louvor, né? Mas aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Você quer saber se você é a igreja? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Acabamos de cantar isso aqui. Se você está vivendo, meu irmão, com uma vida de duas caras, você é alguém aqui dentro e outra pessoa lá fora. Pelo fruto se conhece a árvore. Meu irmão querido, o que você tem semeado pelo falar? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Nós fomos feitos para sermos glorificadores de Deus. Você tem sido o quê? Adorador, glorificador, ou murmurador, ou semeador de discórdia? Quem tem sido você? Avalie-se. E aí o último parágrafo da confissão de fé com relação à igreja, irmãos, esse parágrafo é duro, hein? E aí muitas pessoas tremem diante da confissão, eu já tremi. Veja o que diz o parágrafo 6º da confissão. Não há outro cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Em sentido algum pode ser o Papa de Roma, o cabeça dela, mas ele é aquele anticristo, aquele homem do pecado e filho da perdição que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo que se chama Deus. Isso é que cremos, viu, irmãos? Solos Cristos. Existe apenas um único caminho, que não é homem algum
mas o Filho de Deus, aquele que Deus aceitou o seu sacrifício no madeiro, porque ninguém mais foi crucificado e verteu sangue que purifica pecados, apenas o Senhor Jesus. Alie-se aqueles que têm feito Cristo Jesus do seu cabeça. Corra daqueles que estão fazendo a partir da sua cabeça. Solos Cristos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é o que me ama. Então, irmãos, fruto, língua, guardar os mandamentos. Frutos, língua e guardar os mandamentos. Quanto desse tripé está na sua vida agora? Você é um cristão? Por favor, para o seu bem e o bem da sua família, da igreja, para quem o cerca, avalie-se. O tema, em tempo todo, ser inimigo da igreja. Irmãos, tudo bem. Semana passada eu falei do Corujinha. Dona Deusina gostava, né? Sabe aquele menino feinho? Os pais têm um filho, né? E aí a mãe acha aquele menino lindo. Dona Deusina dizia que era o Corujinha, porque a Dona Coruja ama o filho dela, né? O Senhor Jesus é assim, cheio de corujinhas. Nós somos aqueles irmãos que temos a roupa manchada. Quando chega perto, enxerga-se que nós não somos lá essas coisas. Quando chega mais perto ainda, nós não temos aquele cheiro lá dos melhores, mas nós fomos comprados pelo Senhor Jesus. Se somos igreja, irmãos, nós temos defeito, mas estamos sendo aperfeiçoados dia a dia para a glória do Senhor Jesus. Seja igreja, largue o que for para produzir frutos dignos de arrependimento, para que a sua boca promova a edificação, para que você guarde os mandamentos, custe o que custar. Vale a pena, porque existe um Cristo que ama essa igreja. Seja igreja. Reverendo Dercy, por favor, venha à frente e nos dirija na oração e bênção final. Bendito Deus, bendito Pai. Ó Senhor, nosso irmão Eliseu lembrou ali de Isaías capítulo 6, quando morreu o rei Uzias. O trono ali do palácio daquela cidade, capital religiosa do povo de Israel. O trono ficou vazio, mas ele entrou no templo. E, ó Deus, o Senhor se apresentou ali entronizado. O trono eterno, que nunca, ó Deus, não ficou e não ficará vazio. Porque o Senhor reina e governa, ó Deus, o teu povo. Queremos expressar nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor, porque o nosso grande pastor, teu Filho amado, ó Deus, veio aqui, viveu uma vida santa, sem pecado, e se deu ali naquela cruz, pagando os nossos pecados, derramando sangue, ó Deus, o sangue da remissão, o sangue que pagou, ó Deus, o salário do pecado, em nosso lugar.
aquele sangue que foi vertido para lavar, purificar a tua igreja. Queremos louvar o seu nome, ó Deus, porque o Senhor nos colocou no reino do Filho do seu amor. Aquela operação maravilhosa do teu Santo Espírito em nossas vidas. Ó Deus, colocando em nossos corações a fé. A fé que o autor dela, que é Cristo Jesus, e consumador, nos deu, ó Deus, para confiar nele como nosso Senhor e Salvador. Fazendo-nos, ó Pai, a boa semente no teu reino. Ó Deus, sabemos que estamos sendo preparados, ó Deus, cuidados, e a tua palavra fala, ó Deus, para nós nos examinarmos. São os frutos, ó Pai, que estamos dando no nosso dia a dia e também aquilo que nós estamos semeando. Ó Pai, sabemos que ainda estamos sendo trabalhados, ó Pai, pela tua graça. Tua graça que nos trouxe salvação. A tua graça, ó Senhor Deus, que nos educa, que nos ensina. A tua graça que nos traz sabedoria, ó Deus, que também nos traz santificação e a esperança. Ó Pai, sabemos que estaremos no teu reino, convivendo com, ó Deus, a semente do inimigo que tem plantado, ó Deus, também na igreja. Ó Pai, eles são conhecidos pelos frutos que estão dando. Meu Senhor, o Senhor Jesus disse que não era para ser arrancado. Ó Pai, muitas vezes nós pensamos assim. Queremos arrancar, ó Deus, mas em se tratando de pessoas, ó Pai, sabemos que ainda há esperança que essas pessoas possam, ó Deus, ouvir o Evangelho da salvação em Cristo Jesus e essas vidas serem transformadas. Ó Pai, a oportunidade que o Senhor nos dá, também, ó Deus, de mostrarmos amor ao Senhor e também ao nosso próximo. Aquele, ó Senhor Deus, que está perdido. Ainda, ó Deus, há esperança. Mas sabemos também, ó Deus, que aqueles que o Senhor tem escolhido, eles serão, ó Senhor Deus, trabalhados pela tua graça e transformados. E os inimigos, aqueles que não são teus, ó Pai, assim como Judas ouviu todas as mensagens e também, ó Deus, saiu por 2 vezes, ó Pai, como registra a tua palavra, mas ele não saiu só. Aquele que estava junto a Deus semeou a boa semente. E naquele dia, até o Senhor Jesus orou dizendo que
todos aqueles que o Senhor tinha dado a ele, ele não perdeu, a não ser aquele que o Senhor não deu, que era o filho da perdição. Meu Senhor, às vezes é difícil nós convivermos na Tua igreja, mas, ó Senhor Deus, são lições que nós temos para que nós mesmos nos examinemos e busquemos dia a dia, ó Senhor Deus, confirmar, ó Pai, a eleição do Senhor sobre nossas vidas. Sabemos que por nós mesmos não vamos conseguir, mas pela ação do Teu Santo Espírito, porque fomos selados, fomos separados, ó Senhor Deus, para aquele dia glorioso, que nós, como Teus filhos, como salvos em Cristo, iremos julgar esses que não são, porque conviveram também no nosso meio. Meu Deus, por isso tenha misericórdia de nós. Segure as nossas vidas bem firmemente, para que sejamos esta boa semente, ó Deus, dia a dia, até aquele encontro maravilhoso, e onde estaremos eternamente com o Senhor. Fica, pois, com a Tua igreja. Dispensa os Teus paternais cuidados, ó Senhor Deus, pois nós oramos no nome de Jesus Cristo, aquele que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido a igreja que se coloque de pé, vamos invocar a bênção do Senhor. E agora, queridos e amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do eterno Deus Pai, e as ternas consolações, comunhão, o ensino e o poder do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós, sobre a igreja do Senhor Jesus, agora e para sempre. Amém.